Olá, amigos. Sempre com o intento de desejar expandir a luz em extensão a todos os seres, eu sou Frater Magintotti. E sejam todos bem-vindos ao projeto Alma da Magia. Bem, em primeiro lugar, o que me incentivou a fazer esse vídeo foi o fato de, apesar de haver milhares de vídeos que tratam de magia, eu sentia que algumas lacunas ainda precisavam ser preenchidas, principalmente em relação à definição entre teurgia, alta magia e baixa magia. Então, sem querer dizer que outros autores foram ineficazes ou que o meu ponto de vista é melhor que o deles, é muito longe disso, eu resolvi fazer um vídeo com algumas informações que eu acredito irão somar a já anteriormente existentes em outros vídeos, por outros instrutores, por outras pessoas. Mas antes eu gostaria de fazer uma pequena observação. Uma observação sobre o conceito de baixa magia. Sobre essa nomenclatura baixa magia que será usada aqui nesse vídeo. Acentuando que quando eu falar mais adiante sobre baixa magia, essa de forma alguma deverá ser associada à magia negra, como muitos gostam de associar por aí. Uma nada tem a ver com a outra. Futuramente eu farei um vídeo apenas sobre magia negra, ou magia do ego, ou magia maléfica, como queiram, mas não nesse vídeo. Então aqui por um momento eu fico devendo a vocês isso, sobre magia negra, e deixando esse assunto para uma próxima oportunidade. Uma outra observação também, que eu gostaria de deixar aqui, é que eu não sou adepto da noção moderna de magia psicológica. Aquela que diz que todo contato do magista que se encontra dentro do círculo mágico com qualquer entidade ou energia que se manifeste, seja no triângulo da arte, seja na fumaça do incenso, ou seja na bola de cristal, ou por qualquer outro método, que essas criaturas possam ser apenas uma projeção de elementos da psique do mago. Me perdoem aqueles que pensam e acham dessa forma, mas minha visão e minhas experiências, tanto no campo da magia como durante o percurso de minha vida, não são essas. Até porque, muito antes de eu conhecer magia, eu tinha mediunidade que me colocava em contato com inteligências completamente anormais da minha concepção de vida espiritual. Então, quando criança, e eu não tinha sequer noção de termos técnicos da magia, como dogmática, pragmática, interna ou externa, microcósmica ou macrocósmica, e eu tinha algumas visões de seres, por exemplo, de várias modalidades. Alguns pareciam anjos, outros pareciam demônios. Isso, claro, dentro da pouca informação que eu, como criança, tinha desses seres. Seres que muitas vezes agiam fora do meu domínio, ou seja, se mostravam personificações com vontades e desejos independentes de minha vontade pessoal. Tudo que eu não queria, quando criança, claro, era que um ser em forma de nuvem escura gigantesco que apoiava o cotovelo na laje de minha casa ficasse me olhando pela janela. E eu acho que nenhuma criança gostaria disso, né? Então, para aqueles que têm esse conceito moderno de magia, que toda magia vem apenas da psique humana, isso não me agrada muito. Mas eu não queria que esses seres viessem quando criança, mas eles vinham, apareciam
E eu não posso aceitar que isso seja uma projeção de uma porção da minha psique. Até porque mais tarde eu vim a conhecer algumas dessas entidades dentro de centros de Umbanda que me confirmavam sua presença em tal lugar, em tal dia, tal hora, etc e tal. Será que na época eu era tão poderoso que podia fazer com que minhas projeções psíquicas se manifestassem em forma de entidades em médios? Eu creio que não. Fica aí a pergunta para os adeptos da magia psíquica. Basicamente, a diferença está na intenção do praticante, ou do chamado magista, e é do tipo ou do nível das entidades e energias que serão impulsionadas. Então essas energias muitas vezes podem ser pragmáticas, dogmáticas, mas nem sempre elas surgem apenas da psique do magista. Então aqueles que só aceitam o conceito moderno de magia, que ela vem somente do interior do ser humano e que não existem inteligências personificadas das leis da natureza, para esses magistas modernos eu já aviso que esse vídeo não será de muito interesse. Então, colocadas aqui as devidas observações, vamos então ao assunto em questão, que são os conceitos entre alta magia e baixa magia. A gente pode começar a tecer esse conceito com a história da magia desde a época dos egípcios, por exemplo, já que antes desse tempo, no que diz respeito à magia, os fatos ficam um pouco nebulosos, né? Um pouco pobres de informação. Então vamos começar lá na época do Antigo Egito, né? Os egípcios praticavam dois tipos de magia, ok? Eu sei que alguns bruxos ou feiticeiros da atualidade, até mesmo magistas, podem argumentar que magia é magia, é uma ferramenta, e não existe baixa ou alta magia. Eu tenho que respeitar a opinião deles, mas eu também preciso lembrar que essas definições vêm desde tempos muito remotos, e até no Antigo Egito, que é o berço da magia como a gente conhece hoje, usavam essas definições com nomes diferentes. Mas já naquela época se faziam distinções. O nome da magia no Antigo Egito era conhecido como Eka, ou Eka, que além de ser o nome para magia, também era o nome de um deus que os egípcios antigos adoravam como o deus da magia. Mas esse tipo de magia era exatamente o tipo de magia praticada pela deusa Ísis, por exemplo. Se nós colocarmos ela na posição de não só uma deusa, mas como uma personagem da história do Egito. Mas a tradição nos diz que Tehut, ou Thoth, também era o deus da magia. Então, porém, além disso, ele era o deus do conhecimento, das ciências herméticas. Deduzindo-se o quê? O que a gente deduz disso? Que o tipo de magia conduzida pelo Thoth era uma magia baseada em um conhecimento mais esotérico com S, né? Que seria naquela época o que hoje nós conhecemos como magia hermética, né? Ao passo que a magia da deusa Ísis ou do deus Eka era aquela magia dos feitiços, das porções, das ervas, das curas, das adivinhações, dos presságios, etc e tal, né? Ou seja, a magia camponesa daquelas pessoas que não tinham acesso aos conhecimentos da Casa da Vida. A Casa da Vida é o que naquela época era conhecido como as faculdades, né? As faculdades da época do Egito era
Eram chamadas da Casa da Vida, né? Era para quem tinha condições de estudar, ou para quem era escolhido após determinados testes, né, no meio do povão e tudo mais. Esses jovens eram conduzidos à Casa da Vida, né, para aprenderem as ciências, né, esotéricas, herméticas, mágicas e tudo mais, religião e tudo que a Casa da Vida oferecia naquela época. Em resumo, essa magia e feitiçaria camponesa era o que nós conhecemos hoje como baixa magia, o que é lógico, não necessariamente magia negra ou magia ruim ou destrutiva. Mais para frente eu vou fazer uma abordagem mais técnica sobre essa diferença, para não ficar muito vago. Só para adiantar, os egípcios eles tinham Eka como magia e Aku como feitiçaria ou como magia negra. Mas, como eu disse no início, eu não vou tocar nesse particular nesse vídeo. Mas eu tinha que frisar isso só para mostrar que não fomos nós, magos ou magistas modernos, que inventamos o termo magia negra. Isso é remoto, muito remoto. Então, finalizando sobre a magia no Egito, né? Vamos finalizar aqui sobre a magia no Egito, apenas um esboço, né? Isso aí tem assunto para muitos livros, mas finalizando aqui, para a gente definir essa diferença da magia no Egito, existiam os praticantes do culto da mãe Ísis, que praticavam a magia natural, o Eka, e neste mesmo segmento, né, haviam aqueles que praticavam a magia Aku, que era uma inferiorização no sentido moral, né, da magia Eka. E haviam os seguidores de Thoth ou Tehut, que também eram os Thoths, né, eram conhecidos como Thoths também, né, que era também um título da ordem que era dado àquelas pessoas que se destacavam na escola hermética de magia, né? Então, aqui no segmento do Thoth terrútico, né? Então, eles recebiam um título com o nome do deus Thoth. Então, por aqui a gente já pode ver, né? Por esse breve apanhado aí sobre magia no Egito, nós já podemos ver que já naquela época eles faziam a distinção entre alta magia e baixa magia. Então, basicamente, em que consistia essa diferença? A diferença é que em alta magia egípcia, ou aquela magia ensinada nos tratados de Tehut, ou Thoth, se dava um valor maior ao aspecto da transmutação divina, ou seja, eles tentavam de uma forma descendente trazer os poderes e principalmente as qualidades de seus deuses superiores, como o próprio Thoth, Osíris, Ísis, os poderes da luz de Ra, Deus Sol. Então, através da transmutação, se tornarem como eles no dia a dia, e expandindo e exteriorizando a sua consciência ao nível de consciência dessas potências cósmicas. Podemos notar que na história de Ísis e Osíris, quando Ísis junta os restos mortais de Osíris para ressuscitá-lo, né, ela pede a ajuda de Thoth, pois sua magia, a magia Eka, né, não foi suficiente para ressuscitar Osíris. Mas com a ajuda da magia de transmutação de Thoth, eles conseguem trazer Osíris de volta à vida. Aqui já se nota o nível superior, né, da alta magia. Mas, na minha opinião, o ponto mais importante dessa história é que o filho de Ísis e Osíris, Horus, o Horus, ele permanece como rei desse mundo, ao passo que Osíris, mesmo depois de ressuscitado, se torna o rei dos mundos celestes, o que indica que ele passa a ter um corpo transmutado que pode acessar os mundos espirituais superiores. Mais à frente vocês vão ver a similaridade
dessa história com a história de Enoque e com o misticismo e o tratado mágico do Ma'ase Merkabah, que é um tratado mágico hebreu. Isso basta para demonstrar o quê? Que a alta magia de Thoth faz com que o mago possa, através de certas cerimônias de alta magia, tornar-se capaz de acessar, e mesmo ainda assim no corpo físico, ele se torna capaz de acessar mundos espirituais superiores, diferente da magia, da baixa magia, Eka, e a magia Kishuf dos hebreus. Mais à frente, eu vou falar sobre esse termo Kishuf, é um termo hebreu que fala sobre magia. Agora, o mais importante de tudo isso, na minha opinião, só para lembrar um detalhe, que Thoth, Ísis e Horus conseguiram a transmutação do corpo de Osíris através de rituais e não de meditação mística. Aqueles que defendem a via cardíaca de autorrealização como a única possível para se alcançar assim um estado de ascensão espiritual, esses que defendem que só existe essa via, a via cardíaca, eles vão entender o que é essa minha afirmação quer dizer. Eles vão entender que essa minha afirmação é para eles, aqueles que consideram que só pela via cardíaca, a via interna, se pode conseguir estágios superiores de transmutação da alma, e vão entender que não só a base disso se consegue a ascensão, mas em várias escrituras antigas, egípcias, hebraicas, podemos notar que há uma gama enorme de rituais que também causam o mesmo efeito na ascese do ser humano, que é o mesmo que faziam os epóptas ou os teurgos gregos. Os teurgos também eram conhecidos como epóptas. Daí aquela máxima que diz que o seguinte, diz: homem, conhece-te a si mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Isso, se falando em magia nos dias de hoje, seria a união com o nosso sagrado anjo guardião, como o nosso alter ego, né? Ou a nossa união com as potências planetárias cósmicas. Quando eu digo cósmicas, quando eu digo potências planetárias cósmicas, eu quero dizer, estou falando assim dos Elohims, ou como são conhecidos em outros meios de arquitetos do universo, ou engenheiros siderais, etc. Né? E essa alta magia chega ao seu ápice, né? Quando é que essa alta magia chega ao seu ápice? Ao seu ponto culminante. É quando realizamos um trabalho de cocriação ou a continuidade da criação com nossa deidade máxima, que é aquilo que nós entendemos como Deus, que cada um ou cada magista entende como Deus. E a baixa magia egípcia? O que consistia a baixa magia egípcia? Consistia, como eu já disse antes, nos tratados de magia natural, a magia das evocações de espíritos ancestrais, a magia dos deuses dos campos, né, para a prosperidade das colheitas, a magia dos talismãs e encantamentos, a magia do amor e de todos os assuntos que dizem respeito ao cotidiano do cidadão de modo geral. Isso no Antigo Egito era baixa magia. Então, sim, claro que sim, podemos afirmar sim que essa distinção já existia desde aquela época e que não foi inventada pelos modernistas. Vocês querem ver um exemplo muito refinado de baixa magia no Egito? É só vocês pesquisarem sobre os ritos fúnebres. Esses ritos eram prescritos com detalhes riquíssimos de magia cerimonial. Lembrando que magia cerimonial
é parte integrante de alta magia e teurgia. Porém, embora nesses ritos fúnebres egípcios se evocassem deuses grandiosos como Osíris e Anubis, e se fizessem até uso de magia cerimonial, ainda assim eram considerados baixa magia. Não pela qualidade e quantidade do rito, pela suntuosidade, mas sim pela intenção que o rito evocava, que era de dar uma boa condição ao corpo astral do recém-falecido no plano astral, e não visava a união dos outros corpos superiores se transmutarem com as qualidades dos deuses superiores e criadores do universo. Tanto que nesses rituais fúnebres eram colocados nas tumbas dos nobres uma parafernália física, como utensílios, materiais para a alma, que é o Ba, né? Mas sabemos que o espírito, ou Ku, segundo o processo de transmutação, não precisa disso. Nesses ritos fúnebres, eles eram divididos, era um cerimonial dividido em vários ritos, né? E o rito principal desse cerimonial fúnebre, desses rituais fúnebres, era o rito de abertura da boca e abertura dos olhos da alma do falecido, né? E o ritual de abertura da boca, ele equivale ao despertar da consciência nos mundos superiores. E ele foi executado por Terut quando do ritual de ressuscitação de Osíris, indicando que era de 2 níveis, né? Existiam vários níveis de ritual de abertura da boca. O mesmo ritual feito para transmutar o corpo de Osíris. Então, a gente pode ver por aí o que? Que existia essa diferenciação, né? Existia níveis de magia. O que hoje nós chamamos de alta e baixa magia. Podia se levar outros nomes naquela época, mas hoje a gente conhece com essas nomenclaturas. Então era baixa magia. Agora, se formos estudar com mais atenção, podemos ver que existiam 9 corpos no total para o ser humano. Os egípcios consideravam 9 corpos. E o mais elevado deles era o Ku, que os egípcios, em alguns casos, né, chamavam de espírito. É a mesma coisa da mônada dos teosofistas. Porém, essa cerimônia, embora fossem riquíssimas em detalhes e em pompa, dizia respeito somente ao Ka, que é o corpo físico e o duplo, e ao Ba, o corpo astral e o corpo mental. E não a transmutação do corpo espiritual, que é o Ku. Daí ser classificado como baixa magia, embora fossem riquíssimos em magia cerimonial. Mas, infelizmente, em termos de textos claros, em termos de sintetização, em termos de você criar um sistema mágico egípcio, hoje é muito difícil você conseguir isso. Então, por termos pouco material histórico em relação à magia egípcia, ou seja, em detalhes, né, da magia egípcia, a gente vai parando por aqui. Aqueles que quiserem mais detalhes sobre a magia egípcia, eles podem pesquisar o livro dos mortos, eles podem pesquisar sobre a vida dos Balades ou Balaades, que são egípcios que são atuais, né? Mas que ainda cultuam aquelas tradições dos faraós e tal, são chamados de Balades, né? Existe até um escritor Balade que tem vários livros. Eu vou, no final do vídeo, eu vou expor o nome dos livros aqui para quem quiser fazer uma pesquisa mais profunda, ok? Mas vamos fechar aqui a parte do conceito de alta e baixa magia egípcia no Egito por aqui, e vamos agora fazer uma abordagem sobre a parte hebraica, né? Então vamos lá. Bem, antes de entrar em detalhes sobre a tradição da magia e suas definições de alta e baixa magia dentro de um conceito hebraico,
que vai ser um pouco mais longo do que do conceito egípcio, pelo fato de termos muito mais informações nesse campo que na área egípcia. Antes disso, eu preciso dizer uma coisa sobre a maneira de pensar do povo hebraico, ok? Quem acha que o judeu pensa como cristão, que aceita somente o Novo Testamento, e que lá do Antigo Testamento que ele aceita somente os livros que nós conhecemos, essas pessoas estão redondamente enganadas. A mesma importância que um judeu erudito, e eu quero deixar bem claro isso aqui, um judeu erudito dá a Torá, ele também dá aos escritos místicos e aos escritos cabalísticos, tá bom? Porque para ele a mesma inspiração que Moisés, por exemplo, teve lá no Pentateuco, quando ele escreveu o Pentateuco, essa mesma inspiração os escritores místicos judaicos tiveram nos tratados místicos, né? Vou citar aqui alguns deles, por exemplo, são muitos, mas eu vou citar alguns do meu ponto de vista, e que tem a ligação com a magia. Os mais importantes, o Ecalote, que trata sobre angelologia e demonologia, o Shiur Komar, que trata sobre a utilização mágica dos nomes de Deus, o Maaseh Merkabah, que são aquelas práticas de magia angélica que usam aqueles nomes angélicos e seus selos, o Sar Torah. Aqui é importante que não confundir a Torá, que é o Antigo Testamento judaico, com esse Sar Torah. O Sar Torah é um tratado que revela fórmulas mnemônicas mágicas. E talvez o mais famoso de todos, né, que é o Sefer Raziel, que mostra selos de anjos e o uso mágico de nome de Deus, como Moisés ele usou na lenda do Mar Vermelho, na lenda da abertura do Mar Vermelho, né? Dito que ele usou esses nomes de Deus para provocar aqueles fenômenos naturais, né? Então, para o judeu erudito, para eles, né, esses judeus eruditos, todos foram inspirados por Deus ou pelos anjos. Então, falar da tradição mágica dentro de um contexto hebraico, sem levar em consideração esses escritos aí, é perder, como o nome do projeto mesmo fala, né, é perder a alma da magia nessa tradição específica, que é a hebraica. E eu não vou fazer aqui uma exposição detalhada de magia no meio hebraico, porque nesse vídeo ficaria até muito enfadonho, cansativo, as pessoas iam desistir de ver, somente aquelas pessoas que realmente se interessariam por estudar que iriam ver até o final, mas não vou fazer, que vai ficar muito longo. E eu também iria precisar de várias horas para isso. Por isso eu vou apenas no que eu considero vital para o entendimento do assunto em questão, que são os conceitos de alta e baixa magia, elucidar algumas coisas aqui sobre esses textos, ok? Então fica aí a observação antes da gente entrar no assunto. Tá, então vamos lá. Vamos lá, porque é justamente na tradição judaica que nós vamos encontrar essas definições de alta e baixa magia mais acentuadas que em qualquer outra tradição. Os judeus modernos, eles são muito reticentes em admitir que o povo hebraico da época dos patriarcas, Noé, Abraão, Moisés, etc. O povo hebraico, o povo judeu, eles são muito reticentes em admitir que o povo hebraico daquela época praticava magia. Quem dizer ainda que praticava magia, que praticava baixa magia. Então, isso é muito complicado de falar também, porque quem não só estuda magia, mas quem também pratica magia, sabe que o poder de uma egrégora gigantesca e poderosa, e devido à antiguidade que ela é cultuada e fortalecida, como é o caso da egrégora hebraica, sabe muito bem que mexer com os valores de uma força dessa estatura é desafiar a morte. Esse instinto de autodefesa que essa egrégora possui
Esse instinto reage automaticamente, essa egrégora reage automaticamente quando alguém se opõe a ela. E isso pode repercutir em várias áreas da vida de uma pessoa, seja no campo financeiro, profissional, na área de saúde, etc e tal. Quem pratica realmente magia sabe do que eu estou falando. Mas tudo bem, vamos lá, vamos em frente. Então, como eu disse, eu não vou entrar nos detalhes das obras hebraicas que tratam de magia, mas para aqueles que têm dúvidas e que ainda acham que o povo hebreu não praticava ou não pratica magia ou teurgia, eu gostaria de indicar o trabalho, é um trabalho histórico, de um professor em assuntos judaicos. O nome dele é Scott Nagel, ele é da Universidade de Washington. É um trabalho chamado Jewish Magic Bibliography. Nesse trabalho, ele tira qualquer dúvida sobre se os judeus praticavam ou não praticavam magia. Em vista dos livros e tratados místicos que ele cita nessa tese dele, é uma bibliografia rica em informações para aqueles que querem estudar a fundo, mas eu vou me ater aqui apenas à questão do conceito de alta e baixa magia. Ou seja, eu vou me ater apenas ao conceito de alta e baixa magia na tradição hebraica, na tradição mágica hebraica. Quem quiser pesquisar, fica aí a dica desse trabalho maravilhoso desse professor aí da Universidade de Washington. Uma vez mais, nesse contexto, a história se repete, como no caso do Egito, né? A baixa magia sendo praticada pelo povo, de modo geral, ou pelas pessoas menos privilegiadas em relação de acesso ao conhecimento, e a alta magia acaba sendo reservada aos escalões mais altos, como aos sumos sacerdotes, aos profetas, etc. Eu não quero que vocês pensem que eu estou elitizando a prática da alta magia, de forma alguma, e nem querendo dizer que estou fazendo acepção de pessoas como mais inteligentes ou menos inteligentes. De forma alguma eu estou citando isso. Eu estou falando apenas uma menção aos fatos históricos e nada mais. A diferenciação que a tradição hebraica faz de alta e baixa magia já começa na Bíblia. Em Êxodo capítulo 22, versículo 19, por exemplo, onde se diz que não se deve deixar uma bruxa viver. O conceito de bruxaria equiparada à feitiçaria era muito comum entre os antigos hebreus. Aqui isso já fica claro, né? Mas a Bíblia ora faz referências neutras e ora faz referências positivas a uma gama enorme de práticas mágicas e também de práticas divinatórias. A literatura judaico-cristã está repleta de referências e encantamentos ocultos, amuletos, feitiços, exorcismos, etc. e tal. Em Gênesis 30, 37, por exemplo, em Gênesis 30, 37 a 39, lá se afirma que o patriarca Jacó usou varas mágicas para fazer com que os animais que copulassem na presença dessas varas pudessem ter crias fortes e robustas e de pelagem colorida, enquanto que os outros animais que não copulassem perante essas varas nasciam fracos e com pelagem escassa. Então aqui a gente tem um exemplo claro, como se tem na parte egípcia, da magia, da baixa magia camponesa, né? Já em Gênesis 44, 2:5, capítulo 44, versículo 2 ao versículo 5, se diz que José tinha uma taça prateada, uma taça especial na qual ele fazia previsões. Em Levíticos, capítulo 16, do versículo 8 ao 10, se diz que o Deus de Israel ordena que os hebreus escolhessem os sacerdotes e outros trabalhadores do templo através da sorte. E nesse caso em especial não foi pelo Urim ou pelo Tumim, que eram famosos, o Urim e o Tumim,
mas faziam como nós jogamos cartas de tarô hoje em dia. Existiam também as práticas mágicas de cura, como no caso de Números 21:9, onde Moisés constrói uma serpente de metal, e qualquer israelita que era mordido por serpentes mortais no deserto, eles eram curados quando se prostravam e olhavam para essa imagem. Existia também a prática divinatória, como já falei, do Urim e do Tumim, que era um tipo de oráculo usado pelos sumos sacerdotes hebreus. E se vocês forem pesquisar, vão achar muitas práticas mágicas na Bíblia, até mesmo no Novo Testamento. Vocês vão ficar surpresos se vocês pesquisarem a fundo. Mas todas essas práticas mágicas bíblicas que eu citei até agora, de Jacó, José, Moisés, Arão e outros, todas elas eram consideradas práticas de baixa magia, que inclusive os próprios cabalistas e místicos judeus davam um nome técnico específico a essas práticas. Eles chamavam essas práticas de magia de Kshuf, e aos praticantes dessas artes mágicas eles chamavam de Kshuf Megushin, ou praticantes de baixa magia. Agora fica muito fácil deduzir que se existe o termo Kshuf Megushin, que são praticantes de baixa magia, então logicamente existem os praticantes da alta magia. Isso usando uma coerência lógica da dualidade, né? Vocês concordam comigo? Usando uma coerência lógica de dualidade, vocês têm que concordar que se existe uma coisa, existe a duplicidade dessa coisa. Isso vai ficar claro quando nós analisarmos as práticas místicas e mágicas daqueles livros que eu já citei. Tanto os livros de Kabbalah literal ou de Kabbalah prática, juntamente com os tratados místicos das Ekalotes, do Maash Merkabah, do Shio Komar, etc. e tal. Nós podemos notar então que tanto os antigos hebreus quanto os judeus da atualidade fazem uma distinção clara da magia praticada naquela época, como eu citei antes, espalhadas pela Bíblia, como nas práticas mágicas de nível superior, encontradas nos tratados místicos e esotéricos hebraicos. As práticas de baixa magia hebraica se limitam aos prodígios realizados pelos magos hebreus no intuito de manipular a natureza, de criar familiares ou seres autômatos, como foi no caso do Golem de Praga, que muitos devem conhecer esse conto, né, judaico do Golem de Praga. Também as práticas de cura, como aquela realizada por Tobias com a ajuda do arcanjo Rafael. Porém, nós podemos notar com as informações dos próprios hebreus, e isso não é invenção minha, qualquer um de vocês pode pesquisar isso, podemos notar que existe um termo técnico hebraico para esse tipo de baixa magia, que se chama Kshuf. Ao passo que o termo técnico para a realização da alta magia ou teurgia se chama Kabbalah, ou Kabbalah, que se pratica através da ascese do ser humano, isso com a ajuda de seres celestiais e do próprio Deus, segundo os próprios cabalistas. E com essa ajuda eles chegam a um estado de transmutação, como no caso dos magos egípcios também, que foi o que ocorreu com Enoque, que ao entrar em contato com a Merkabah, ascensionou aos Ekalotes, que são os palácios celestiais. Isso para usar um termo mais simples, porque os tratados das Ekalotes não tratam apenas das moradas celestes, mas de outras práticas de alta magia também. Agora, nos tratados místicos e mágicos hebraicos, a coisa já muda de figura, onde nós podemos ver uma diferença substancial entre a maioria das práticas de magias encontradas na Bíblia, que as pessoas comuns têm acesso, e as práticas de magia, ou uma magia com metas mais elevadas nos tratados místicos e mágicos do Maestro Merkabah e de uma outra escritura chamada Merkabah Rabbah,
nesses tratados mágicos, para quem quiser pesquisar mais a fundo, se nota uma outra técnica de magia. O praticante desse método, que é chamado de Yored Merkabah, que é o praticante, né, o mago, né, ele começa um processo de transmutação para poder viajar nesses palácios celestiais que são os Ecalotes. E a viagem que ele faria nessa nave de luz, que seria a própria Merkabah, essa viagem ela é substituída por adjurações e evocações, nas quais são empregados os mesmos meios usados para a jornada celestial. Porém, vou repetir, porém, os objetivos dessas evocações são os anjos. E o objetivo é fazer com que eles desçam à terra, invertendo o sentido da viagem. Ou seja, o que foi realizado por Enoque, subindo através do Merkabah desculpa, aos palácios celestiais, isso é feito de forma contrária, né? Para fazer com que esses anjos passem a ser os instrutores do mago e proporcionar um aprendizado nos segredos das escrituras e de práticas de teurgia elevadas. O que acontece? A jornada se inverte. Ao invés do mago subir aos palácios celestiais, eles fazem com que os seres que vivem nessas paragens espirituais, nessas esferas cabalísticas, vamos colocar dessa forma, com que eles venham até o mago. E agora aqui, usando os próprios comentários dos estudiosos hebreus em relação a isso, eles dizem o quê? O que eles dizem? Que essas práticas deslocaria a visão do trono-carro de sua posição central nos misticismos Merkabah e que passaria a ser substituída pelos rituais mágicos e pelas adjurações e evocações desses seres celestiais. Uma vez, pelo contato com eles, o mago não só elevaria o seu nível espiritual apenas pelo fato de estar na presença de tais seres, como também aprenderia com eles técnicas que fariam com que ele culminasse o processo de transmutação, que é a meta do processo do tratado místico Ma'ase Merkabah. Meus irmãos, eu posso até correr o risco aqui de me tornar repetitivo, mas eu queria frisar mais uma vez que o que se está tratando aqui nesse vídeo é o conceito de alta e baixa magia, e onde e como nós identificamos essa diferença nos tratados antigos de magia. Eu não estou fazendo um estudo técnico das práticas, porque isso seria muita pretensão detalhar num vídeo curto desses. Isso é trabalho para uma vida inteira, mas eu preciso citá-las aqui de uma forma breve, para poder fazer valer os meus argumentos. Tudo isso pode ser comprovado pelos senhores através de um estudo sério e pesquisa. Agora, para aqueles irmãos que são mais avançados nos estudos mágicos, eu faço a seguinte pergunta: vocês notaram uma certa similaridade entre esses tratados antigos e dos grimórios de origem judaica medievais e modernos? Vocês notaram isso? Como o Lemegeton e suas divisões, que são o Teurgia Goetia, o Ars Pauline, o Ars Almadel e o Ars Nova, que são os 4 livros do Lemegeton, existe uma similaridade. Embora esses tratados medievais e modernos sejam considerados como não escritos pelo próprio rei Salomão, né? Há uma grande dúvida em relação a isso, quem realmente escreveu. Mesmo assim, nós podemos ver claramente neles ali o elemento hebraico de magia. Nas próprias clavículas de Salomão podemos notar isso. E agora, para finalizar essa parte do magismo hebraico,
E já que eu estou falando de grimórios de origem hebraica, como o Lemegeton, as clavículas e outros, eu gostaria de citar aqui uma advertência que é encontrada nas clavículas. Nessa advertência, nós podemos ver claramente que o autor, seja ele o rei Salomão, ou seja ele os sábios judeus medievais, porque até hoje não se sabe realmente quem escreveu as clavículas, independente disso, se vê claramente na advertência que essa é uma arte divina, que foi dada pelos anjos aos seres humanos e que não deve ser usada com motivos nefastos ou como arte negra. Arte negra aqui, no sentido não de raça, e sem fazer acepções de pessoas, mas no sentido de profanar essa arte divina. Então, eu vou finalizar aqui essa parte com a advertência das clavículas do rei Salomão, para a gente fechar aí essa parte dos estudos judaicos de magia e o conceito de alta e baixa magia dentro desse conceito e tradição judaicas. Eu vou fechar por aqui e aí a gente vai passar para a parte moderna. Então, essa é a advertência. Vamos a ela. Eu peço e comando a qualquer um que venha a ter o conhecimento dessa sagrada arte, que ele não deveria ofertá-la a uma pessoa que não seja modesta, discreta e diligente nessa arte. Pelo vivente Elohim, Criador dos mundos, que aquele que obtiver esse conhecimento o veja como ele vê a sua própria alma, e não desvende o véu desta sabedoria para os indignos. E aquele que assim não o fizer, peço àquele que me deu esse conhecimento, que quem o profanou não obtenha sucesso em nada que ele deseje realizar através dessa sabedoria divina. Então, essa é a advertência, das clavículas do rei, e podemos ver claramente aqui que também é uma chamada de atenção em relação às artes superiores da alta magia e da própria magia negra. Como eu disse no início, baixa magia não se trata de magia negra, mas aqui nesse caso aqui a gente pode ver que se faz uma distinção aqui nessa advertência, se faz uma distinção clara entre as artes nefastas e as artes divinas da magia. Então vou fechando por aqui a parte hebraica. Eu falei das diferenças do conceito de alta e baixa magia nas tradições antigas. Dei um foco maior à tradição egípcia e à tradição hebraica, porque as outras tradições, as tradições antigas, como a babilônica, a persa, entre outros, elas acabaram, por serem de uma forma oculta às pessoas de modo geral, elas acabaram sendo inseridas no corpo judaico da tradição mágica, devido ao tempo que os hebreus passaram com essas culturas. Então, muito do que se pratica hoje, em termos de tradição hebraica, vem desses povos antigos. O hebreu herdou até mesmo elementos egípcios também, Mas em todas essas tradições fica clara a distinção de alta e baixa magia, dentro da nomenclatura que eu estou usando nesse vídeo. Foram abordados aqui os dois níveis considerados de magia egípcia que se praticava no Egito, que eram a magia praticada pelos iniciados nos templos de Tote e dos conhecimentos da Casa da Vida.
onde se visava uma meta teúrgica de união com o absoluto através de ritos que tinham como meta a transmutação dos corpos físicos e sutis dos adeptos ao nível do seu corpo espiritual, conhecido como Ku, que tinha como tutor o deus Tehut ou Thoth, como era conhecido pelos gregos. E 2. A magia Eka, ou Eka, praticada pelos não iniciados nos mistérios, né? As pessoas que não eram iniciadas nos mistérios praticavam a magia Eka. Essa magia, ela girava em torno de metas pessoais, metas sociais, metas políticas, mas sem visar a ascese do ser humano a planos superiores de espiritualidade. Ela não visava isso. E falamos sobre uma subdivisão da própria magia Eka, ou Wicca, conhecida como magia Aku, que debanda mais pelos lados da magia negra ou magia egoísta, maléfica ou destrutiva, como vocês queiram aí dar a sua própria nomenclatura. Dentro da tradição hebraica foram colocados também 2 conceitos de alta e baixa magia. O primeiro girou em torno do nome Kshuf, que era e ainda é até os dias de hoje a terminologia que os cabalistas herméticos e até mesmo os cabalistas literais usam para conceituar a baixa magia. Dei exemplos dessa baixa magia na Bíblia, entre outros contos também, como o do Golem de Praga, que por mais incrível que seja essa habilidade de se criar golems, também ainda é considerado pelos cabalistas da linha ortodoxa e literal como baixa magia ou Kshuf. E existem aqueles que estão no meio termo, né? Por exemplo, alguns grimórios de linha hebraica que não são nem alta magia nem baixa magia. Temos, por exemplo, aí os grimórios judaicos que se desenvolveram a partir da pseudografia dos personagens bíblicos, né? Alguns deles aqui eu vou citar como exemplo. Esses pseudográficos nós temos aí, esses grimórios, o Sefer HaHazim, temos o próprio livro de Abraham Elim, a magia sagrada do anjo guardião. Tem também o Sefer Vezial Hamelach. Tem esse também que é muito famoso, o 6º e 7º livros de Moisés. Um outro livro que é pseudográfico de Moisés também, que é a Espada de Moisés, etc e tal, né? Temos muitos aí. Vou ficar citando todos aqui. E aquilo que pelos rabinos, pelos cabalistas, tanto literais como herméticos, como alta magia ou teurgia, o que eles conceituam como alta magia e teurgia, entram os tratados como o Maaseh Merkabah, que se desenvolveu a partir da expansão das visões do profeta Ezequiel, nos capítulos 1, 8 e 10, e também das visões do profeta Isaías, no capítulo 6, e também do mago e profeta Daniel, no capítulo 2, né, na corte do rei Nabucodonosor, aquelas visões e aqueles ensinamentos que Daniel deu lá também, né, o próprio exemplo de vida dele. Também os tratados das Ecalotes e mansões celestiais, né, ou mansões celestiais, que através de certas conjurações elevam a consciência do mago às mansões celestiais, fazendo com que ele transmute não só a sua consciência, como também o seu corpo grosseiro, ou seja, alta magia, né? Isso aí é puramente alta magia. Temos também o Shur Komar, que traduzido significa a medida da altura do corpo divino. Esse aí, segundo a tradição, foi dado ao Rabi Ismael pelo arcanjo Metatron, ou Metatron, como queiram. O nome correto, a grafia correta no hebraico é Metatron. Tem muita gente que fala Metatron, mas é Metatron. E esse Shur Komar, ele praticamente tem a mesma linha de pensamento das práticas citadas no Maaseh Merkabah em respeito à ascese do magista.
Então, dessa forma tá bem explícito aí, desculpem, tá bem explícito aí o conceito de alta e baixa magia, tanto nas tradições antigas, egípcias, hebraicas e modernas, egípcias e hebraicas também, que ainda existem magistas que fazem toda a sua ritualística, todas as suas práticas de rituais ou ascensórias de ascensão, né, de iluminação, baseado nessas tradições antiquíssimas aí, ainda existem até hoje. Eu citei no início do vídeo aí, ou no meio do vídeo, não me lembro bem, sobre os balades, né, que são aquelas pessoas que, mesmo no meio islâmico aí, vivendo no meio islâmico, nos países árabes, eles ainda conhecem, cultuam e praticam aquelas práticas dos tempos faraônicos, né? O autor Mustafa Gadala é um balade, um erudito balade. Para quem quiser aí pesquisar sobre os seus livros, ele fala sobre práticas mágicas, ele fala sobre a questão dos Neterus ou Neters, que são os deuses ou forças cósmicas egípcias, enfim. Se você for ver, é tudo muito parecido, hebraico, egípcio, sumério, e por aí vai, Mesopotâmia, por aí vai. Tudo vem de uma única fonte, né? Agora, sobre o conceito de alta e baixa magia dentro da modernidade ou da Idade Média para cá, ou dos tempos atuais, não vou expor muita coisa aqui, porque tem muito vídeo sobre isso, já tem muito livro editado aí, tem muita coisa boa e tem muita porcaria. Tem alguns vídeos aí que não deveriam nem citar o nome de magia, né? Porque para quem conhece, pratica magia, para quem segue uma tradição e que conhece as tradições, essa pessoa, esse magi do persa, né? A palavra mago vem do persa magi e do hebraico megushin, né? Para um megushin ou para um magi, para um magista, para um mago, esses vídeos que falam aí sobre magia negra, que falam sobre magia, tudo é magia, o universo é magia, são conceitos completamente contrários à magia, pobres de conhecimento, não são técnicos. Uma coisa é você usar a sua emoção, seu coração, no intuito de fazer uma coisa, e outra coisa é você usar seu coração e seu intuito de fazer uma coisa, mas baseado num conhecimento, baseado em técnicas, baseado em ensinamentos profundos das tradições mágicas. Eu até entendo a boa vontade das pessoas, tá? Mas infelizmente uma coisa é você ter fé cega e outra coisa é você ter fé baseado em argumentos técnicos. É diferente. O magista, o magi, o magus, ele é um eterno estudante, tá? Então está sempre adicionando mais e mais informação ao seu corpo literário mágico. Então, infelizmente, tem vídeos por aí muito pobres em relação a isso. Em relação à magia moderna, à magia medieval, é simples. O conceito de alta e baixa magia está claro, tá? Na própria advertência de Salomão aí, que Salomão deu ao seu filho Roboão, e nas clavículas de Salomão, que eu há pouco atrás aqui eu citei, fica claro isso, ok? E tem uma última observação que eu gostaria de fazer, é uma opinião pessoal minha, que há uma diferença muito tênue entre teurgia e alta magia. Não estou falando de baixa magia, estou falando de alta magia. Teurgia e alta magia. Há uma diferença muito tênue. É uma diferença tão próxima que na maioria das vezes uma se confunde pela outra. E o que torna a diferença perceptível, ou seja, acaba se percebendo a diferença somente pelo fato do teurgo ter em mente apenas a meta de sua vontade em realizar o trabalho de cocriação com a deidade de sua fé religiosa. Claro, no sentido verdadeiro que a fé religiosa toma aqui da palavra religião, né?
da palavra religare, do latim. Isso aí para o teurgo é o famoso magnus opus, ok? Então essa é a diferença entre alta magia e teurgia, quase não existe. E uma outra coisa que eu gostaria de falar também é sobre a magia nos dias de hoje, né? Já citei aí vídeos, já citei pessoas falando sobre magia aí, que nada a ver, mas hoje em dia, na minha opinião, o que faz da magia, na grande maioria das vezes, uma espécie de barganha comercial, é o fato de que ela é usada para fazer um empréstimo. Por exemplo, você vai fazer um empréstimo para alguma pessoa, né? E com isso, por parte daquele que realiza o ritual ou o trabalho, tira-se uma vantagem econômica. Eu não posso dizer que, pelo fato de se envolver ganhos materiais, pessoais, o rito ou a operação não seja mágica ou não tenha eficácia. Não é isso. E muitos podem até argumentar que muitos magos famosos no passado se valiam disso. O John Dee, por exemplo, não podemos pensar inocentemente que ele fazia que ele fazia pela rainha, né, era caridade, e que ele não recebia de alguma forma uma certa vantagem material em cima disso, seja em moeda corrente da época ou até certos favores da rainha que o colocava numa posição privilegiada na corte, etc e tal. No livro da magia da Abramelin, por exemplo, a gente verifica ali que o próprio Abraão, o judeu, ele teve contato com muitos nobres da época. E é claro, não podemos pensar que ele não tenha tirado alguma vantagem disso. Mas o magista tem que ter em mente uma coisa, que muitas vezes isso é apenas um meio que se usa por parte daqueles magistas que são menos privilegiados economicamente falando. O que de forma alguma essa seria a regra, ok? Muito pelo contrário. Do meu ponto de vista, não concordo com 90% aí da comercialização da magia, embora em alguns ritos de alguns sistemas haja um tipo de comércio que não envolva dinheiro, mas sim uma barganha entre o ser evocado e o magista, etc. Tem que se estar ciente que, em absoluto, essa não é a meta da alta magia e da teurgia, tá? Muito menos da teurgia. Então, só peço uma coisa aí, estou finalizando, mas só peço uma coisa: estudem, pesquisem, e vocês vão ver que magia não é algo simples, como muitos querem colocar. Ah, magia é a vida, magia é a luz, magia é o amor. Não é só isso. Magia, sim, é uma ferramenta, como muitos dizem. Sim, é uma ferramenta. Mas além de ser uma ferramenta, ela é uma prática muito elevada de ascensão, baseada nos seus rituais. Muita gente fala, mas para que ritual? Ritual não ascende, ritual... Pessoal, para você praticar um ritual mágico, antes vocês precisam elaborar todos os utensílios mágicos. Os utensílios mágicos têm que ser baseados em princípios herméticos, em princípios cabalísticos, que vão linkar a sua mente a esses princípios cósmicos. Não é coisa simples. O ritual ele é apenas a apoteose da prática mágica, mas antes do ritual existe toda uma ascese. O próprio ritual em si é uma ascese. Ele usa os 5 sentidos, o 6º sentido, enfim, ele usa mantras, ele usa fórmulas mnemônicas, ele usa desenhos geométricos da geometria sagrada, enfim, é uma verdadeira ciência. E, finalizando, sim, existe alta magia e existe baixa magia. E aqueles que dizem que essas nomenclaturas, que essas definições são pragmáticas, são dogmáticas, ou então que são fruto da mente do magista moderno, estão muito enganados. Conforme eu demonstrei aí, isso vem desde as tradições antigas. Bem, pessoal, então eu vou ficando por aqui. Agradeço aí a dedicação e a atenção daqueles que vieram até aqui agora, até esse ponto do vídeo, finalzinho aí. Tinha muito mais coisa para falar, eu tive até que cortar muitos diálogos aqui, muitas coisas que eu teria que falar aqui eu cortei, não falei, porque senão ia ficar muito grande esse vídeo, e as pessoas hoje em dia, no dia de hoje, tem muito o que fazer, o mundo material exige muito das pessoas, então não dá, tá? Então eu espero que de alguma forma tenha acrescentado aí
em relação a outros vídeos, tá? Em relação a outros instrutores, embora não seja um instrutor, ok? Deixa bem claro isso. Mas eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos e terminando como eu comecei. Meu nome é Frater Magintotti e sempre desejando luz em extensão a todos os seres. Eu vou ficando por aqui. E com Deus. Até a próxima.